Milionário vê menina de rua com pulseira do filho desaparecido. O que ele descobre muda tudo. Um dia comum pode virar o início de algo que muda tudo. Em meio à pressa da cidade, um milionário atravessa a praça e se detém diante de uma cena inesperada. Uma menina de rua, com roupas simples, segura no pulso uma pulseira prateada que ele reconhece imediatamente. É a mesma que seu filho usava antes de desaparecer anos atrás. O coração dispara, a respiração falha, e uma esperança adormecida desperta com intensidade. A partir desse instante, a vida dele já não será mais a mesma. O que parecia apenas uma coincidência se transforma em uma jornada cheia de descobertas, dilemas e verdades guardadas a 7 chaves. Cada passo o aproxima de revelações que ele jamais poderia imaginar. Antes de continuar essa história, curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. O milionário, acostumado a lidar com cifras e negócios, não imaginava que aquela menina e a pulseira em seu braço abririam um caminho de encontros, segredos e reviravoltas que iriam abalar todas as certezas que ele tinha sobre o passado e sobre si mesmo. E é aqui que essa emocionante trama começa. O calor do verão castigava a cidade naquela tarde. As ruas estavam cheias de vendedores ambulantes, o som dos pregões ecoava entre as fachadas antigas, e o cheiro de milho assado se misturava ao de pães recém-saídos de uma padaria na esquina. O milionário atravessava a praça central, como fazia raramente, já que preferia os carros luxuosos com vidros escuros e o ar-condicionado que o isolava do mundo ao redor. Mas naquele dia, uma reunião no edifício da prefeitura o obrigara a caminhar pelo coração da cidade, entre os transeuntes comuns, em meio ao burburinho da vida que parecia tão distante da sua. Enquanto ajeitava o paletó claro para aliviar o desconforto, seus olhos se fixaram em uma cena que fez seu corpo estremecer. Sentada ao lado da fonte antiga, uma menina de rua, de roupas simples e cabelos desalinhados, brincava com uma pulseira prateada no pulso fino. Ele parou bruscamente. Não podia ser. Aquela pulseira era idêntica à que seu filho usava no dia em que desapareceu anos atrás. O coração acelerou, e por um instante ele sentiu o ar lhe faltar. Não era apenas a semelhança. O detalhe era inconfundível, um pequeno risco na parte interna, feito pelo próprio menino quando insistiu em gravar suas iniciais às escondidas. O milionário lembrava da bronca que dera, e depois, do riso contido ao perceber que aquele detalhe tornará a peça única. E agora, lá estava a mesma marca, brilhando no braço de uma criança desconhecida. A aproximação foi quase instintiva. Ele caminhou até a fonte, sentindo o som da água borbulhante se misturar ao ruído do trânsito e das conversas apressadas. A menina levantou os olhos, assustada, e tentou esconder o braço atrás das costas. A reação dela só confirmou sua suspeita, e aquela pulseira tinha uma história. Onde você conseguiu isso? Perguntou, a voz grave e carregada de emoção que ele tentava disfarçar. A menina não respondeu. Seus olhos grandes e atentos refletiam medo e desconfiança, como se já tivesse aprendido a se proteger de estranhos. Ela apertou a pulseira contra a pele e se levantou, pronta para correr. O milionário ergueu as mãos, num gesto de calma. Não vou tirar nada de você. Só quero entender. Um vendedor de frutas, que observava a cena, interveio, senhor, não insista. Essas crianças não confiam em ninguém. Mas o milionário não podia desistir. Não depois de anos vivendo com a dor de não saber o paradeiro do filho. Aquela pulseira era uma ponte para algo que jamais ousara esperar. Ele percebeu que insistir só afastaria a menina, então mudou de estratégia. Comprou um saco de pães quentes no carrinho próximo e o estendeu para ela. Os olhos da menina brilharam de curiosidade e fome, mas ainda assim ela hesitou. Depois de alguns segundos, pegou o saco rapidamente e se afastou um pouco, como quem teme ser enganada. O milionário observou-a comer com avidez, sentindo um nó na garganta. Era impossível não lembrar de seu filho pequeno, que também adorava pão fresco daquela mesma padaria. Essa pulseira, disse ele de novo, em tom mais suave. É muito especial para mim. Pode me contar de onde ela veio? A menina, ainda mastigando, respondeu quase num sussurro: me encontrei numa caixa, no abrigo onde dormia antes. Não era de ninguém. A revelação o deixou atordoado.
Um abrigo? Uma caixa deixada ao acaso? Como aquele objeto, tão íntimo da sua família, teria ido parar ali? Nada fazia sentido, mas uma certeza crescia em sua mente e não era coincidência. Nos dias seguintes, ele não conseguiu se concentrar em nada. Reuniões importantes foram interrompidas por lembranças, papéis permaneceram sem assinatura sobre a mesa, e até os sócios notaram sua distração. Ele voltou várias vezes à praça, na esperança de encontrar a menina novamente. E conseguiu. Dessa vez, ela estava sentada perto de uma banca de revistas, observando as pessoas que passavam. O milionário se aproximou devagar, levando frutas frescas e uma garrafa de água. A menina, embora ainda desconfiada, não fugiu. Ele percebeu que a chave para ganhar sua confiança não estava no dinheiro, mas na paciência e na constância. Como se chama? Perguntou, oferecendo uma maçã. Ela demorou a responder. Não importa. A resposta curta o surpreendeu, mas também lhe mostrou algo profundo. Aquela criança carregava mais do que a pobreza estampada nas roupas. Carregava também um silêncio pesado, construído para sobreviver. Os dias se transformaram em semanas, e a relação entre os dois foi se moldando. O milionário começou a aparecer sempre nos mesmos horários, levando comida, roupas limpas e até alguns cadernos. Descobriu que ela nunca havia ido à escola, mas guardava desenhos em pedaços de papel encontrados no lixo. Ele observava os traços infantis que retratavam casas, árvores e pessoas sorridentes. Entre eles, um desenho chamou sua atenção, uma grande mansão com detalhes tão específicos que se parecia incrivelmente com a casa onde ele morava. O choque foi imediato. Como aquela menina, que dizia nunca ter saído das ruas, poderia desenhar sua casa com tamanha precisão? Tentou disfarçar a reação, mas o coração disparava de novo. Onde viu essa casa? Perguntou, apontando para o desenho. A menina baixou a cabeça. Eu não sei. Só desenhei. Mas o milionário sabia que aquilo não era fruto do acaso. Era o segundo sinal que conectava a criança ao seu passado. Primeiro a pulseira, agora o desenho da mansão. Naquela noite, ao retornar para casa, percorreu os corredores da propriedade com os olhos marejados. As paredes estavam cheias de quadros de família, retratos de viagens e festas, mas tudo parecia incompleto sem o sorriso do filho desaparecido. Agora, uma centelha de esperança se acendia em meio à escuridão dos anos de silêncio. Ele sabia que estava diante de algo muito maior do que parecia. Não era apenas sobre uma pulseira perdida. Era sobre verdades enterradas, conexões inesperadas e, talvez, apenas talvez, uma chance de reencontrar parte do que acreditava ter perdido para sempre. O milionário, acostumado a negociar cifras astronômicas e tomar decisões frias, agora se via frágil diante de uma menina que mal sabia seu nome, mas que carregava no braço e nos desenhos segredos capazes de mudar tudo. E enquanto a cidade seguia sua rotina, com seus ruídos, suas cores e seus cheiros, ele compreendia que sua vida havia tomado um rumo irreversível. O encontro com aquela criança não era um acidente. Era o início de uma jornada que o obrigaria a confrontar o passado, desafiar suas próprias certezas e abrir seu coração de um jeito que não fazia há anos. Os dias seguintes foram de turbulência silenciosa para o milionário. Embora sua vida estivesse estruturada sobre uma rotina rígida, ele não conseguia afastar da mente a imagem da menina e a pulseira que carregava. O relógio de ouro em seu pulso marcava as horas, mas dentro dele o tempo parecia congelado no instante em que a reconheceu. Durante as manhãs, quando deveria estar mergulhado em reuniões estratégicas, sua mente vagava pelas praças e ruas onde imaginava encontrá-la novamente. À noite, deitado em lençóis caros, revirava-se lembrando do brilho metálico que o ligava a um passado de dor. Sua mansão, imponente e silenciosa, tornará-se um cenário pesado. A cada passo, os corredores revestidos de mármore ecoavam lembranças. O jardim perfeitamente cuidado parecia menos vivo, e até os quadros de grandes artistas pareciam perder o brilho diante da ausência que dominava tudo. O silêncio da casa não era vazio, era um silêncio carregado, que lembrava constantemente o que faltava. Ao passar diante do quarto do filho, ainda preservado como havia ficado anos atrás, sentiu novamente a dor que tantas vezes tentará esconder.
Brinquedos organizados em prateleiras, livros infantis intactos, e a cama arrumada davam a impressão de que a qualquer momento a porta se abriria e um menino sorridente entraria correndo. Na manhã seguinte, decidiu retornar à praça. O coração batia acelerado a cada passo, tomado por uma ansiedade que não sentia há muito tempo. Quando a viu novamente, sentada sobre o mesmo banco de concreto, percebeu que não poderia mais se limitar a pequenos gestos. Precisava entender a ligação entre ela e seu passado. Levou frutas frescas e roupas limpas. A menina aceitou as frutas, mas ignorou as roupas, mantendo a mesma postura defensiva. O milionário percebeu que confiança não se conquistava com objetos, mas com tempo. A conversa se desenrolou lentamente. Perguntou se ela morava sempre naquele local. A menina respondeu que se mudava conforme a necessidade, mas havia um abrigo onde costumava se abrigar quando o frio ou a chuva castigavam. Essa informação abriu um novo caminho. Ele ofereceu levá-la até lá, mas ela recusou com firmeza. Não queria que estranhos se aproximassem daquele espaço. A recusa não o desanimou, apenas confirmou que cada avanço exigiria paciência. Nos dias seguintes, começou a observar os arredores da praça com mais atenção. Reparou nos detalhes que antes ignorava, os músicos de rua que enchiam o ar de melodias antigas, os cheiros das barracas de tacos e gorditas, os risos das crianças que brincavam ao redor da fonte. Percebeu que aquele espaço, que para ele sempre fora apenas uma passagem rápida, era na verdade um lugar de histórias, encontros e sobrevivência. Um detalhe lhe chamou a atenção. Entre os ambulantes havia uma mulher que parecia conhecer a menina. Certa tarde, ao vê-la entregar discretamente um pedaço de bolo à criança, ele se aproximou. A mulher, desconfiada, tentou evitar conversa, mas acabou dizendo que cuidava da menina quando podia. Explicou que muitos a haviam como órfã, embora ninguém soubesse ao certo sua origem. Aquela informação o deixou ainda mais intrigado. Numa dessas conversas, a menina mostrou-lhe outro desenho. Era de uma árvore frondosa em frente a uma grande casa com varandas. O milionário reconheceu imediatamente o estilo arquitetônico. Era idêntico ao da mansão onde vivia. Perguntou de onde vinha aquela imagem. A menina desviou o olhar e apenas respondeu que sonhava com lugares bonitos. Mas a coincidência já não parecia coincidência. Na mesma semana, decidiu investigar discretamente o abrigo mencionado pela menina. Não entrou, mas observou de longe. O local era simples, construído com paredes descascadas e telhado de zinco. Crianças brincavam do lado de fora com brinquedos improvisados. A visão mexeu profundamente com ele. Não era apenas a pobreza que o comovia, mas a forma como, mesmo em meio à precariedade, havia vida e união. Enquanto se aproximava cada vez mais da realidade da menina, enfrentava também resistência dentro de sua própria casa. Sua esposa o observava com estranheza. Achava que ele estava criando ilusões perigosas, que poderia se machucar ainda mais com aquela busca desesperada. Tentava convencê-lo de que a pulseira poderia ser apenas uma réplica, um acaso qualquer. Mas para ele não havia dúvida, o detalhe gravado era inconfundível. Os sócios também começaram a questionar sua ausência em compromissos importantes. Em reuniões, sua postura antes firme agora parecia hesitante. Recebia mensagens no celular cobrando decisões, enquanto sua mente estava ocupada em lembrar o olhar da menina. Ele percebia claramente o preço que estava pagando, mas não conseguia parar. Certo dia, ao visitar novamente a praça, foi surpreendido por uma reviravolta inesperada. A menina não estava sozinha. Outras crianças a cercavam, e todas pareciam considerá-la uma espécie de líder silenciosa. Ela dividia o pão que ele havia dado com cada uma delas, mostrando uma generosidade que o tocou profundamente. Aquela criança, mesmo tendo tão pouco, compartilhava o mínimo que recebia. Decidiu então dar um passo além. Ofereceu levá-la para comer em um restaurante simples, mas aconchegante, próximo dali. A menina hesitou, olhou para os amigos e apenas aceitou com uma condição em que eles fossem juntos. O milionário aceitou. E naquela noite, sentado ao redor de uma mesa repleta de pratos fumegantes, ele experimentou uma sensação que não sentia há anos.
O riso das crianças, o barulho dos talheres e o cheiro da comida típica enchiam o ambiente de uma vida que não existia em seus jantares silenciosos na mansão. Durante a refeição, a menina contou mais sobre a caixa onde havia encontrado a pulseira. Disse que ela fora deixada em uma sala do abrigo por uma mulher que ninguém conhecia. A descrição da mulher era vaga, mas bastou para que o milionário sentisse novamente o coração apertar. Quem teria levado a pulseira até lá? E por quê? Naquela noite, ao regressar para casa, percorreu novamente o quarto do filho. Pegou uma caixa antiga guardada no armário e retirou dela uma foto do menino usando a pulseira. Observou o detalhe gravado e confirmou o que já sabia. Era a mesma peça. Não havia espaço para dúvidas. No dia seguinte, decidiu conversar com antigos funcionários da casa. Perguntou se algum deles lembrava de pessoas estranhas rondando a mansão nos anos anteriores. Um dos mais antigos hesitou antes de responder. Contou que, na época do desaparecimento, havia rumores de que alguém próximo à família sabia mais do que dizia. O milionário sentiu uma mistura de raiva e esperança. Se isso fosse verdade, parte do mistério estava dentro de sua própria casa. Mesmo com tantas incertezas, uma coisa já era clara. A menina estava conectada ao seu passado de uma forma que ele ainda não entendia. Cada encontro revelava novos sinais. Cada detalhe o aproximava de uma verdade que poderia mudar tudo. O milionário, acostumado a viver cercado de luxo e controle, agora se via mergulhado em uma realidade imprevisível, onde nada era garantido e cada passo exigia coragem. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que sua vida tinha um propósito maior do que números e negócios. O caminho estava apenas começando, mas já era impossível voltar atrás. O silêncio pairou pesado sobre a pequena sala, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo pendurado na parede. Sofia ainda estava paralisada, com os olhos marejados e o coração acelerado, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Rodrigo permanecia em pé diante dela, segurando o envelope com as últimas cartas que sua mãe havia deixado, cartas que nunca haviam chegado às mãos certas até aquele momento. O clima era denso, carregado de lembranças, segredos e verdades que, finalmente, estavam sendo expostas à luz. Sofia respirou fundo, mas cada inspiração parecia pesar toneladas em seus pulmões. Sua mente viajava ao passado, à infância marcada por ausências e por perguntas sem resposta. Lembrava-se das noites frias em Guadalajara quando, criança, esperava na porta com a esperança de ver seu pai retornar, mas tudo o que recebia era o vazio da escuridão. Agora, diante de Rodrigo, compreendia que sua história havia sido moldada por decisões tomadas muito antes de ela ter qualquer chance de escolha. Rodrigo também estava dilacerado. Havia prometido a si mesmo que não deixaria aquele momento escapar sem revelar a verdade, mas cada palavra que dizia parecia cortar como uma lâmina afiada. Ele recordava as longas conversas com sua mãe nos corredores do hospital, pouco antes de sua partida. Ela repetia que precisava consertar os erros, precisava unir os laços que haviam sido quebrados. E agora, Rodrigo era o portador desse peso, o mensageiro de uma história que poderia destruir ou reconstruir. A carta nas mãos de Sofia tremia levemente. Ela não sabia se deveria lê-la ali, na frente dele, ou se guardaria para um momento em que estivesse sozinha. O medo da verdade brigava com a necessidade de finalmente conhecer o que havia sido escondido. Com um gesto hesitante, abriu o envelope e deixou que seus olhos percorressem aquelas linhas escritas com caligrafia trêmula, carregadas de emoção. A voz de sua mãe parecia ecoar em cada palavra, como se estivesse falando diretamente de outro tempo, outro lugar. As palavras eram duras, mas ao mesmo tempo revelavam um amor incondicional. A mãe pedia perdão por ter escondido a identidade de Rodrigo e confessava que tudo o que havia feito era para proteger Sofia das consequências de um segredo familiar que poderia destruir não apenas sua infância, mas toda a sua vida. As lágrimas de Sofia começaram a cair, escorrendo pelo rosto sem que ela pudesse conter. Rodrigo observava em silêncio, sentindo o coração apertar ao perceber a profundidade do impacto. O tempo parecia ter parado, mas ao mesmo tempo, cada segundo trazia uma avalanche de emoções. Sofia fechou os olhos por um instante,
como se buscasse forças em algum ponto dentro de si mesma, e quando voltou a encarar Rodrigo, havia uma mistura de dor, raiva e esperança em seu olhar. Não era simples aceitar que tantas respostas estavam diante dela, mas também não era possível ignorar o peso do que finalmente descobrira. Rodrigo deu um passo à frente, tentando diminuir a distância que ainda existia entre eles. Ele queria falar, mas sua voz falhou. Então, simplesmente estendeu a mão, como se aquele gesto fosse suficiente para quebrar a barreira invisível que os separava. Sofia hesitou, mas não recuou. Aquela proximidade repentina trouxe lembranças que ela nem sabia possuir, como se no fundo sua alma já tivesse reconhecido aquele vínculo muito antes da revelação. Naquela noite, a cidade parecia adormecida, mas dentro daquela casa uma tempestade emocional estava em pleno movimento. O vento soprava pelas janelas, carregando o cheiro de terra molhada, enquanto a lua se escondia por trás das nuvens densas. Tudo ao redor parecia acompanhar a intensidade daquele encontro, como se o universo inteiro conspirasse para que a verdade viesse à tona justamente naquele momento. Sofia levantou-se devagar, caminhou até a janela e observou a rua deserta. Precisava de ar, precisava de tempo, precisava compreender o que fazer com tudo aquilo que acabará de descobrir. Rodrigo, respeitando o silêncio, permaneceu no mesmo lugar, observando-a com atenção. Ele sabia que não havia nada que pudesse dizer para aliviar a dor imediata, mas acreditava que com o tempo as feridas poderiam cicatrizar, desde que a confiança fosse construída passo a passo. Ela então se virou e disse com a voz embargada que sua vida inteira tinha sido uma busca por respostas e agora, mesmo com a verdade diante de si, a sensação era de vazio. O que faria com tudo aquilo? Como poderia seguir em frente sabendo que sua história havia sido escrita com tantas lacunas? Rodrigo aproximou-se e respondeu com sinceridade que a resposta não estava no passado, mas no que escolheriam fazer dali em diante. As escolhas, afinal, moldariam o futuro deles, e não apenas as marcas do que havia ficado para trás. As horas seguintes foram preenchidas por conversas longas, pausas silenciosas e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Sofia compartilhava suas memórias, suas dores e suas frustrações, enquanto Rodrigo revelava histórias que também o haviam marcado profundamente. Ambos começaram a perceber que, apesar de trajetórias tão diferentes, existia uma conexão inevitável que os unia, uma linha invisível traçada muito antes de suas consciências compreenderem. O relógio anunciou a chegada da madrugada, mas nenhum dos dois parecia disposto a encerrar aquele diálogo. Havia muito a ser reconstruído, muitas verdades ainda a serem exploradas, mas a primeira pedra daquele caminho já havia sido colocada. E por mais doloroso que fosse, havia também uma centelha de esperança acesa dentro deles, um vislumbre de que talvez, no meio de tanto sofrimento, existisse a possibilidade de recomeço. No íntimo de Sofia, uma batalha continuava a ser travada. Parte dela desejava fugir, apagar tudo aquilo e viver como se nada tivesse acontecido. Mas outra parte, mais forte e persistente, reconhecia que esse era o momento de encarar de frente os fantasmas que sempre a haviam perseguido. Rodrigo, por sua vez, sentia que havia cumprido uma missão que não escolhera, mas que o destino havia colocado em suas mãos. Agora, restava a ele apoiar sua irmã, mesmo que isso significasse enfrentar junto com ela as consequências. As primeiras luzes do amanhecer começaram a colorir o horizonte. Sofia, exausta mas ao mesmo tempo aliviada, sentou-se novamente diante da mesa. Rodrigo se aproximou, colocando uma xícara de café diante dela, em silêncio. O gesto simples foi suficiente para arrancar um pequeno sorriso de seus lábios, um sorriso tímido, mas carregado de significado. Era o início de algo novo, o despertar de uma relação que, embora marcada por cicatrizes, ainda tinha potencial para florescer. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muitos anos, Sofia não se sentia sozinha. Rodrigo estava ali, disposto a permanecer, disposto a enfrentar com ela os desafios que viriam. E naquele instante, entre lágrimas, cartas e lembranças, um novo capítulo começava a ser escrito na vida deles, um capítulo que não apagava o passado, mas oferecia a chance de transformar a dor em força e a perda em aprendizado. O sol nascia lentamente em Guadalajara, tingindo os telhados de tons dourados enquanto a cidade despertava para mais um dia. Dentro da pequena casa, Sofia e Rodrigo ainda permaneciam em silêncio,
como se cada um buscasse dentro de si a força para enfrentar o que viria. As palavras da noite anterior ecoavam como um trovão em suas mentes, e o peso da revelação ainda era difícil de carregar. O aroma do café recém-preparado preenchia o ar, misturando-se ao som distante de pássaros que anunciavam o amanhecer. Sofia olhava para a xícara à sua frente, mas não tinha fome nem sede. Seu coração estava apertado, dividido entre a raiva de ter sido enganada durante tantos anos e a sensação de alívio por finalmente conhecer a verdade. Rodrigo a observava discretamente, percebendo a fragilidade que ela tentava esconder. Ele também lutava contra seus próprios fantasmas, contra a responsabilidade de ser o portador de uma revelação que mudava para sempre os rumos de suas vidas. A lembrança da carta ainda era forte. As palavras da mãe de Rodrigo e madrasta de Sofia ecoavam com uma sinceridade que parecia atravessar o tempo. Ela havia pedido perdão, havia implorado para que eles se unissem e deixassem para trás as mágoas que os separaram. Mas era mais fácil escrever palavras em papel do que colocá-las em prática. A distância emocional construída ao longo de tantos anos não desapareceria com uma única noite de confissões. Rodrigo suspirou profundamente, tentando encontrar coragem para falar. Disse que não esperava que Sofia o aceitasse de imediato, que compreendia sua dor e que respeitaria qualquer decisão que ela tomasse. Mas pediu apenas que lhe desse uma oportunidade de estar presente, de provar com ações o que as palavras sozinhas não poderiam mudar. Sofia permaneceu em silêncio por alguns segundos, encarando-o com os olhos marejados, antes de responder que precisava de tempo, pois toda a sua vida tinha sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. Ela se levantou e caminhou até a porta da frente. Do lado de fora, as ruas já começavam a ganhar movimento. Crianças corriam em direção à escola, vendedores ambulantes organizavam suas mercadorias e vizinhos trocavam cumprimentos apressados. A vida seguia, indiferente à tempestade que acontecia dentro dela. Sofia percebeu que, por mais que quisesse parar o mundo para processar tudo, a realidade não lhe daria esse luxo. Precisava decidir como seguir em frente, mesmo que seus passos ainda fossem vacilantes. Rodrigo a acompanhou até a porta, mas não insistiu em continuar a conversa. Ele sabia que pressioná-la só aumentaria a distância entre os dois. Em vez disso, ofereceu-se para ajudá-la nas tarefas do dia, mostrando que sua presença poderia ser útil, prática, e não apenas um lembrete doloroso do passado. Sofia hesitou, mas acabou aceitando, não porque confiava plenamente nele, mas porque sentia que precisava observar suas atitudes antes de formar um julgamento definitivo. Enquanto caminhavam pelas ruas do bairro, Sofia recordava episódios de sua infância que agora ganhavam novos significados. As ausências inexplicáveis, as respostas evasivas de sua mãe quando perguntava sobre o pai, as histórias mal contadas que sempre deixavam mais dúvidas do que certezas. Agora tudo fazia sentido, mas essa nova compreensão não trazia paz, e sim uma angústia ainda maior. Rodrigo, por sua vez, observava os detalhes do bairro em silêncio, tentando se conectar com o ambiente que por tanto tempo fizera parte da vida de sua irmã sem que ele tivesse consciência. No mercado da esquina, os dois pararam para comprar alguns alimentos. As pessoas cumprimentavam Sofia com carinho, mostrando o respeito e a estima que tinham por ela. Rodrigo notou como todos a viam como alguém forte, trabalhadora, confiável. E isso aumentava ainda mais sua admiração, pois sabia que ela havia construído aquela imagem sozinha, sem apoio, enfrentando adversidades que poderiam ter destruído qualquer um. Quando uma vizinha perguntou quem era o homem ao seu lado, Sofia se limitou a dizer que era um amigo da família. Rodrigo não se ofendeu. Sabia que ainda não era hora de expor a verdade para o mundo. De volta para casa, sentaram-se novamente à mesa. Sofia abriu outro envelope que Rodrigo trouxera, contendo mais uma carta da mãe. Dessa vez, as palavras falavam sobre fé, esperança e a necessidade de perdoar para que o coração encontrasse paz. Sofia chorou novamente, sentindo que, mesmo ausente, sua mãe ainda tentava guiá-la pelo caminho certo. Rodrigo enxugou discretamente uma lágrima que escorria por seu próprio rosto, percebendo que também precisava desse perdão, não apenas de Sofia, mas de si mesmo. As horas passaram e, à medida que conversavam, começaram a surgir lembranças compartilhadas, pequenas coincidências que os conectavam sem que percebessem.
Sofia contou de um dia em que, ainda criança, havia visitado uma feira cultural na cidade e visto um garoto se apresentar em um concurso de música. Rodrigo sorriu, pois se lembrava perfeitamente daquele evento e confirmou que era ele quem estava no palco naquela noite. Era como se o destino já tivesse cruzado seus caminhos muito antes de revelarem o laço de sangue que os unia. À tarde, decidiram caminhar até a antiga Praça Central, um lugar repleto de memórias da infância de Sofia. Ali, enquanto observavam as crianças brincando e os casais passeando, ela confessou que sentia medo. Medo de se apegar a ele e ser abandonada de novo. Medo de acreditar na possibilidade de um futuro diferente e acabar decepcionada. Rodrigo segurou sua mão com firmeza e disse que o medo era natural, mas que não poderiam deixar que ele os impedisse de viver. Prometeu que não estava ali por acaso, que não iria desaparecer como uma sombra. O céu começou a mudar de cor, tingindo-se de tons alaranjados e rosados. As luzes da praça se acenderam, trazendo uma atmosfera acolhedora. Sofia olhou para Rodrigo e, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse confiar. Ainda havia uma longa estrada pela frente, mas o primeiro passo estava dado. Ela percebeu que o perdão não era um ato imediato, mas um processo, e que talvez, com o tempo, conseguisse curar as feridas abertas. Quando retornaram para casa, já era noite. Sofia preparou uma refeição simples, e enquanto comiam, falaram sobre o futuro. Rodrigo mencionou a ideia de procurar documentos antigos, de reconstruir a história da família com base em fatos concretos, não apenas em lembranças fragmentadas. Sofia gostou da ideia, embora ainda tivesse receio do que poderiam encontrar. Concordou que era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Antes de dormir, Sofia voltou a ler as cartas, buscando nelas alguma forma de consolo. Rodrigo permaneceu em silêncio, respeitando seu momento. E quando finalmente deitou-se, percebeu que, apesar de toda a dor, havia uma nova sensação em seu coração. Não era paz completa, mas era esperança. Esperança de que, juntos, poderiam transformar o passado em aprendizado e o presente em um recomeço. Naquela noite, o vento soprava suave pelas janelas, e a lua cheia iluminava o quarto. Sofia fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu completamente sozinha. Rodrigo, em outro quarto da casa, também fechou os olhos com a certeza de que sua missão estava apenas começando. O destino os havia colocado frente a frente, e agora cabia a eles decidir como escrever os próximos capítulos dessa história. O amanhecer do dia seguinte trouxe novos desafios, mas também novas oportunidades. Sofia acordou mais leve, ainda com dúvidas, mas com uma chama de determinação acesa em seu coração. Rodrigo a encontrou na cozinha, preparando o café, e ambos trocaram um sorriso discreto, como se dissessem em silêncio que estavam prontos para continuar. A vida não seria fácil, mas pela primeira vez em muitos anos, ela não teria que enfrentá-la sozinha. O terceiro dia depois da revelação amanheceu diferente. O céu, antes carregado de incertezas, parecia mais claro, como se a cidade refletisse a leve mudança no coração de Sofia. Ela acordou cedo, ainda antes do canto dos galos, e ficou parada diante do espelho, observando o próprio rosto. Notou as marcas da luta diária, mas também percebeu uma força que nunca havia enxergado em si mesma. Rodrigo ainda dormia no quarto ao lado, e o simples fato de saber que ele estava ali a deixava em conflito. Parte de sua alma ainda resistia, mas outra parte começava a desejar acreditar que aquele vínculo poderia florescer. No café da manhã, o silêncio foi quebrado pelo som das crianças correndo na rua. Rodrigo comentou como achava bonito aquele bairro, tão cheio de vida apesar das dificuldades. Sofia respondeu que aquelas ruas haviam sido seu campo de batalha, que ali aprenderá a sobreviver quando ninguém acreditava nela. Rodrigo a escutou com atenção, sem interromper, reconhecendo a coragem que ela carregava em cada palavra. Era impossível não admirar a forma como ela transformava a dor em força. Depois de comerem, Rodrigo sugeriu uma visita ao antigo cartório municipal. Ele acreditava que poderiam encontrar registros importantes que confirmassem os elos de sangue entre eles e talvez até outras revelações que ainda estavam escondidas. Sofia hesitou, não por duvidar dele, mas porque sabia que abrir antigos arquivos poderia trazer à tona lembranças dolorosas.
No entanto, ela também sentia que não poderia fugir para sempre. Concordou em acompanhá-lo, impondo apenas uma condição: se descobrissem algo, enfrentariam juntos. Rodrigo aceitou de imediato. O cartório ficava no centro histórico de Guadalajara, cercado por casarões coloniais e ruas de pedra que guardavam séculos de histórias. O som dos sinos da catedral ecoava pelas praças, misturando-se ao cheiro de tortillas recém-preparadas que saíam de pequenas taquerias. O ambiente despertava em Sofia uma nostalgia curiosa, como se as tradições da cidade a lembrassem de quem ela era, de onde veio e do que poderia conquistar. Para Rodrigo, aquele mergulho na cultura local era também um aprendizado. Ele percebeu que, por mais que tivesse vivido cercado de riqueza, havia perdido experiências autênticas que o dinheiro não podia comprar. Dentro do cartório, os corredores estreitos e silenciosos guardavam pilhas de documentos envelhecidos. O cheiro de papel antigo era forte, e o som das gavetas de ferro ecoava a cada busca. Rodrigo conversou com um funcionário mais velho, que parecia guardar na memória detalhes de muitas famílias da região. O homem, de fala lenta e olhar curioso, concordou em ajudá-los, pedindo paciência porque aqueles arquivos não eram fáceis de manusear. Enquanto isso, Sofia observava o movimento e sentia o coração acelerar. Depois de algumas horas, encontraram registros que confirmavam o que já sabiam: Rodrigo e Sofia realmente compartilhavam laços familiares. Mas o documento trazia uma nota inesperada, um detalhe que mudava mais uma peça do quebra-cabeça. A mãe deles havia registrado discretamente uma outra criança, uma menção perdida entre papéis que pareciam ter sido esquecidos. Sofia arregalou os olhos, tentando compreender o que aquilo significava. Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo a informação. Poderia existir outro elo perdido, alguém de quem eles nunca tinham ouvido falar? A descoberta trouxe confusão, mas também despertou esperança. Sofia se perguntou se ainda havia mais segredos enterrados no passado de sua família. Rodrigo, por sua vez, pensou no peso de assumir essa busca, sabendo que cada passo revelava camadas mais profundas de uma história que parecia não ter fim. O funcionário explicou que, naquela época, muitos registros eram feitos às pressas, e nem sempre as anotações eram detalhadas. Isso significava que encontrar a verdade exigiria mais investigação. Saíram do cartório com o coração agitado. Caminharam até a praça, onde músicos de rua tocavam violão e vendedores ofereciam artesanatos coloridos. Sofia se deixou envolver pelo som das canções típicas, que falavam de saudade e esperança, como se fossem trilhas sonoras da própria vida. Rodrigo a observava e percebia como cada elemento cultural tinha um impacto profundo em sua irmã. Ela se conectava à cidade de uma maneira que ele nunca havia experimentado. Enquanto almoçavam em uma pequena fonda, Rodrigo comentou sobre a possibilidade de contratar um genealogista para ajudar na busca. Sofia concordou, mas disse que queria participar ativamente, que não queria que ele resolvesse tudo sozinho. Aquilo não era apenas uma questão de documentos, mas de identidade. Rodrigo entendeu e aceitou a decisão, feliz por vê-la assumir o controle de sua própria história. Os dias seguintes foram dedicados a investigar pistas. Eles visitaram antigos vizinhos, conversaram com pessoas que conheciam a família e revisitaram lugares marcantes. Cada encontro trazia fragmentos de lembranças, histórias incompletas que se somavam como peças soltas de um quebra-cabeça. Sofia sentia-se exausta, mas determinada. Rodrigo, embora cansado, mostrava paciência e dedicação. Era como se finalmente tivesse encontrado um propósito maior que os negócios e a riqueza. Em uma tarde chuvosa, receberam a visita de uma senhora idosa que afirmava conhecer detalhes sobre a juventude da mãe deles. A mulher, de voz frágil mas olhar firme, contou que havia testemunhado momentos difíceis e que guardava consigo uma caixinha com cartas antigas. Ao abrir a caixa, Sofia sentiu um arrepio. O cheiro do papel envelhecido trouxe à tona lembranças da infância, como se cada folha carregasse a essência de sua mãe. As cartas falavam de escolhas dolorosas, de promessas feitas em silêncio e da esperança de que, um dia, a verdade seria descoberta. Uma das cartas revelava que a pulseira, aquela mesma que Sofia usava no pulso quando conheceu Rodrigo, havia sido entregue a ela de propósito.
Sua mãe queria que aquele objeto fosse um elo, um sinal que a conectaria ao passado quando chegasse o momento certo. Sofia chorou intensamente, abraçando o pequeno objeto como se fosse um pedaço vivo da mãe. Rodrigo se emocionou ao perceber que o reencontro deles não era fruto de acaso, mas de um plano silencioso que agora se revelava diante deles. A descoberta trouxe um novo peso, mas também uma nova força. Sofia percebeu que sua mãe sempre acreditou que eles encontrariam o caminho de volta um ao outro. Rodrigo sentiu que precisava honrar essa esperança, mostrando que poderia ser um irmão presente e digno. Ambos sabiam que ainda havia muito a ser resolvido, mas, pela primeira vez, não se sentiam sozinhos. Os dias seguintes foram de reconstrução. Rodrigo ajudava Sofia em tarefas simples, como arrumar a casa e organizar documentos, e ela, por sua vez, o apresentava a lugares significativos da cidade. Visitaram o mercado de San Juan de Dios, onde o cheiro de especiarias se misturava ao barulho das vozes apressadas, e caminharam pelas margens do Lago de Chapala, onde o vento fresco trazia uma sensação de paz. Cada experiência fortalecia o laço entre eles. Mesmo assim, os obstáculos não desapareceram. Alguns vizinhos começaram a desconfiar da presença constante de Rodrigo, e comentários maldosos circulavam. Diziam que ele queria se aproveitar de Sofia ou que havia segundas intenções por trás daquela aproximação. Sofia se sentiu ferida pelas fofocas, mas decidiu enfrentar. Sabia que a verdade estava em suas atitudes, não nas palavras dos outros. Rodrigo a apoiou, prometendo não deixar que críticas externas destruíssem o que estavam construindo. Além disso, surgiram dificuldades financeiras inesperadas. A pequena casa precisava de reparos urgentes, e Sofia não queria depender totalmente da fortuna do irmão. Decidiu organizar uma feira comunitária, reunindo vizinhos e amigos para vender artesanatos e comidas típicas. Rodrigo participou ativamente, investindo em materiais e ajudando na divulgação. O evento foi um sucesso, mas exigiu deles muito trabalho, noites em claro e até discussões sobre como dividir as responsabilidades. No final, a feira não apenas arrecadou recursos, mas também fortaleceu a união da comunidade e provou que eles podiam trabalhar juntos. A cada desafio superado, Sofia sentia que sua confiança em Rodrigo crescia. Ele não era apenas um milionário acostumado a resolver tudo com dinheiro. Era alguém disposto a sujar as mãos, a enfrentar dificuldades e a aprender com elas. Rodrigo, por sua vez, descobria um novo lado de si mesmo. Percebia que a verdadeira riqueza estava na conexão humana, nas experiências compartilhadas e na possibilidade de reescrever a própria história. Ao final de 6 meses, a vida dos dois havia mudado completamente. A casa estava renovada, a comunidade mais unida e os laços entre eles cada vez mais fortes. O passado ainda guardava segredos, mas já não era um fardo insuportável. Era uma parte da história que agora podiam enfrentar juntos, com coragem e esperança. Na última noite daquele período, sentaram-se na varanda para observar o pôr do sol. O céu se tingia de cores intensas, e o ar fresco trazia consigo o cheiro distante de flores de laranjeira. Sofia olhou para Rodrigo e disse que, apesar de tudo, sentia-se grata. Grata por ter encontrado respostas, grata por não estar mais sozinha e grata por acreditar novamente no futuro. Rodrigo segurou sua mão e respondeu que a verdadeira descoberta não estava apenas nos documentos ou nas cartas, mas na oportunidade de construir um novo capítulo ao lado dela. E assim, em meio ao silêncio acolhedor daquela noite, compreenderam que o destino havia sido generoso. Não apenas os havia reunido, mas também lhes dado a chance de transformar dor em esperança e ausência em presença. Era o início de uma nova vida, onde cada passo seria dado juntos, com coragem, amor e a certeza de que, finalmente, estavam no lugar certo. Rodrigo se sentou à mesa e pediu que ela respirasse fundo antes de ouvir. Os documentos confirmavam não apenas a ligação de sangue entre eles, mas também a existência de uma terceira pessoa que poderia ser parte da família. O nome era vago, quase apagado pelo tempo, mas havia indícios claros de que sua mãe havia registrado outro filho anos antes. Sofia ficou atônita. A revelação trazia mais perguntas do que respostas. Quem seria essa pessoa? Onde estaria? E, principalmente, por que nunca ouviram falar dela?
O choque inicial se transformou em silêncio pesado. Sofia levou alguns minutos para assimilar a notícia. Ela já havia passado a vida lidando com a ausência de respostas e agora, quando acreditava estar começando a encontrar estabilidade, surgia uma nova camada de mistério. Rodrigo tentou acalmá-la, dizendo que não precisavam resolver tudo imediatamente, mas que aquela pista não poderia ser ignorada. Sofia, apesar do medo, concordou. Ela sabia que a busca pela verdade era inevitável, mesmo que significasse abrir feridas antigas. Decidiram, então, iniciar uma investigação mais profunda. O genealogista indicou possíveis caminhos, como consultar registros paroquiais em cidades vizinhas e conversar com pessoas mais velhas que poderiam ter informações. Rodrigo sugeriu viajar até um pequeno povoado a 2 horas dali, onde alguns documentos mencionavam o nome da mãe em diferentes registros. Sofia aceitou, mas fez questão de participar ativamente da busca. Não queria ser apenas espectadora da própria história. A viagem ao povoado foi marcada por uma mistura de expectativa e tensão. O trajeto atravessava campos verdes e montanhas que se erguiam majestosas, enquanto pequenas casas de adobe se espalhavam pelo caminho. O cheiro de milho assado vindo das barracas de beira de estrada lembrava a Sofia de sua infância, quando a mãe a levava em pequenas viagens semelhantes. Rodrigo, por outro lado, observava tudo com olhos atentos, encantado com a riqueza cultural que antes passava despercebida em sua vida. Ao chegarem, foram recebidos com a hospitalidade típica do interior mexicano. As ruas de pedra, as igrejas coloniais e o ritmo mais lento da cidade criavam uma atmosfera que parecia suspender o tempo. Foram direto à paróquia local, onde encontraram um padre idoso que conhecia muitas histórias da região. Ele ouviu com atenção e, após alguma hesitação, mostrou antigos livros de batismo. O nome da mãe estava registrado, mas ao lado havia uma anotação enigmática, uma criança registrada sem detalhes completos, apenas uma data aproximada. Sofia sentiu um arrepio ao passar os dedos sobre aquelas páginas. Era como se tocasse diretamente o passado, um passado que havia sido escondido. Rodrigo, percebendo sua emoção, a abraçou e disse que aquela era apenas mais uma peça do quebra-cabeça. O padre explicou que, naquela época, muitas crianças eram registradas de forma irregular, e nem sempre as anotações eram precisas. Ainda assim, aquilo confirmava que havia mais alguém a ser encontrado. Ao saírem da paróquia, decidiram conversar com moradores antigos. Encontraram uma senhora que lembrava de ter visto uma jovem com uma criança muitos anos antes. Ela descreveu detalhes vagos, mas mencionou que essa criança poderia ter sido levada para outra cidade por uma família distante. Sofia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Rodrigo percebeu que, embora a busca fosse dolorosa, ela também dava a Sofia um novo sentido de pertencimento. A investigação exigiu mais viagens, consultas e entrevistas. A cada passo, eles enfrentavam obstáculos. Muitos documentos estavam perdidos, e algumas pessoas se recusavam a falar. Havia desconfiança e medo em torno da história. Sofia, porém, não desistia. Rodrigo admirava sua determinação, reconhecendo nela uma força que o inspirava. Juntos, passaram a formar uma equipe mais unida, apoiando-se mutuamente em cada dificuldade. Enquanto isso, a vida em Guadalajara continuava. A feira comunitária organizada por Sofia havia se tornado um evento recorrente, reunindo vizinhos e fortalecendo laços. Rodrigo participava sempre que podia, ajudando financeiramente também com seu trabalho. Aquilo se transformará em uma forma de provar para todos que ele não estava ali para explorar ninguém. Aos poucos, os comentários maldosos diminuíram, substituídos por olhares de respeito e curiosidade. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Rodrigo foi convidado a dar uma palestra em uma escola local sobre sua trajetória. Ele contou não apenas sobre o sucesso nos negócios, mas também sobre os erros, as ausências e a importância da família. Sofia, sentada entre os alunos, sentiu orgulho e emoção. Viu no irmão não apenas o milionário, mas o homem que estava disposto a se reconstruir. Apesar dos avanços, ainda havia conflitos internos. Sofia lutava contra a sensação de abandono que carregara por tantos anos. Às vezes, mesmo diante da dedicação de Rodrigo, ela se fechava em si mesma.
Rodrigo, por sua vez, temia não conseguir reparar o tempo perdido. Era um processo lento, feito de pequenos gestos, diálogos sinceros e momentos de vulnerabilidade compartilhados. A busca pelo possível terceiro irmão trouxe novas reviravoltas. Descobriram que uma família em outra cidade havia criado uma criança sem revelar a origem. Não havia provas concretas, mas as coincidências eram fortes. Sofia sentia o coração bater mais rápido, imaginando que poderia ter mais um elo de sangue a seu lado. Rodrigo, mais cauteloso, insistia na necessidade de confirmar antes de criar expectativas. Enquanto investigavam, o vínculo entre eles se fortalecia de forma visível. Começaram a compartilhar sonhos para o futuro, como abrir juntos um centro cultural para crianças da comunidade. Rodrigo via isso como uma forma de usar sua fortuna para algo transformador, enquanto Sofia acreditava que seria uma maneira de dar às novas gerações o que ela mesma não tivera, oportunidades e apoio. O projeto começou a ganhar forma, exigindo reuniões, planejamento e esforço. O caminho, porém, não era fácil. Encontraram resistência de algumas autoridades locais, que duvidavam da seriedade da iniciativa. Sofia chorou em uma dessas reuniões, sentindo que todo o esforço poderia ser em vão. Rodrigo a confortou, dizendo que desistir não era opção. Decidiram continuar mesmo diante dos obstáculos, aprendendo que cada vitória viria acompanhada de sacrifícios. Ao final de quase um ano desde o primeiro encontro, a vida deles já não era a mesma. Sofia não era mais a menina de rua que carregava uma pulseira como única lembrança do passado. Era agora uma mulher determinada, que havia descoberto sua força e sua voz. Rodrigo não era mais apenas o milionário distante. Era um irmão presente, disposto a lutar ao lado dela. O capítulo se encerra com uma cena simples, mas carregada de significado. Sentados no terraço da pequena casa, observavam o céu noturno iluminado por estrelas. A pulseira brilhava no pulso de Sofia, agora não apenas como um símbolo de ausência, mas como prova de reencontro. Rodrigo segurou a mão dela e disse que, apesar de todos os segredos ainda por descobrir, a maior verdade já estava diante deles e não estavam mais sozinhos. O silêncio entre os dois não era vazio, mas pleno. Um silêncio que carregava promessas de futuro, de união e de esperança. Sofia sorriu pela primeira vez em muito tempo sem medo, e Rodrigo sentiu que finalmente havia encontrado um lar no coração da irmã. O amanhecer na cidade trouxe consigo uma atmosfera carregada de expectativa. O milionário havia passado a noite em claro, refletindo sobre tudo o que tinha descoberto e sobre os caminhos que ainda precisava percorrer para compreender a ligação entre a menina e o desaparecimento de seu filho. Enquanto as primeiras luzes do sol atravessavam as cortinas de sua casa, ele se levantou decidido a enfrentar os novos desafios que surgiriam naquele dia. Sua determinação se misturava ao medo de se decepcionar, mas a esperança permanecia firme, sustentando sua coragem. A primeira decisão do dia foi visitar novamente o abrigo onde a menina tinha sido levada para receber cuidados. Ele queria vê-la, conversar com ela com calma, sem a pressão da surpresa inicial. Quando chegou, foi recebido por uma das cuidadoras, que informou que a menina havia acordado assustada durante a madrugada, chamando pelo nome de alguém que ninguém conhecia. Esse detalhe o deixou intrigado, pois talvez fosse uma pista valiosa sobre o passado dela e, consequentemente, sobre o paradeiro de seu filho. Ao entrar no quarto, encontrou a menina sentada na cama, segurando a pulseira com força, como se fosse seu único elo com algo importante. Ela levantou os olhos tímidos, reconheceu o milionário e pareceu se acalmar um pouco. Ele se aproximou lentamente, evitando qualquer gesto brusco, e perguntou de quem era a pulseira. A menina hesitou, olhou para o chão e disse que tinha recebido de uma mulher que cuidara dela por alguns anos, mas que essa mulher havia desaparecido repentinamente. Essa revelação despertou no milionário uma nova onda de perguntas. Quem era essa mulher? Qual a ligação dela com a pulseira do filho desaparecido? O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Determinado a descobrir mais, o milionário buscou conversar com a menina em outros momentos ao longo da manhã.
Aos poucos, conquistou a confiança dela, que revelou pequenos detalhes de sua vida. Contou que havia passado por diferentes lugares, sempre mudando de lar, sem nunca entender o motivo. Disse também que a mulher que lhe dera a pulseira falava de um garoto especial, alguém que ela deveria lembrar sempre, porque fazia parte de sua história. Essas palavras fizeram o milionário estremecer, pois pareciam estar diretamente ligadas ao filho perdido. Enquanto se dedicava a ouvir a menina, novas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Um dos voluntários do abrigo mencionou que já havia visto a mulher descrita pela garota circulando pela região de mercados populares meses antes. Essa informação reacendeu a esperança do milionário e o impulsionou a visitar os mercados em busca de pistas. Ele caminhou por entre bancas de frutas, cheiros de especiarias e o burburinho de comerciantes chamando por clientes. O ambiente vibrante contrastava com a tensão que ele carregava, mas também lhe lembrava de que a vida estava em movimento, e sua busca precisava continuar. Enquanto caminhava, encontrou uma vendedora de tecidos que, ao ouvir a descrição da mulher misteriosa, disse lembrar de alguém parecido que costumava passar pelo local com uma criança. A vendedora mencionou ainda que essa mulher parecia sempre preocupada, olhando para os lados como se escondesse algo. Embora fosse apenas uma memória vaga, a informação trouxe ao milionário a sensação de estar no caminho certo. De volta ao abrigo, ele decidiu compartilhar suas descobertas com a menina. Ela ouviu atentamente, mas parecia mais assustada do que animada. Disse que temia que, ao mexer no passado, coisas ruins pudessem acontecer novamente. O milionário, tocado pela vulnerabilidade dela, garantiu que não permitiria que nada a prejudicasse. Esse momento de confiança fortaleceu ainda mais o vínculo entre os dois e abriu espaço para que a menina revelasse algo que vinha guardando. Ela possuía um caderno velho, escondido entre suas poucas coisas, onde a mulher que a cuidara costumava escrever anotações. O milionário folheou o caderno com cuidado. As páginas estavam gastas, com letras apressadas e rabiscos que pareciam mapas improvisados. Em um dos trechos, encontrou uma frase que o deixou sem ar: nunca esquecer que ele também tem direito de saber a verdade. A frase, embora enigmática, parecia confirmar que havia uma ligação direta entre a menina, a mulher misteriosa e o desaparecimento de seu filho. Essa descoberta, no entanto, levantava ainda mais perguntas do que respostas. Nos dias seguintes, o milionário passou a investigar o conteúdo do caderno, comparando as anotações com lugares reais da cidade. Algumas referências batiam com ruas antigas, outras apontavam para locais próximos a templos tradicionais. Essa conexão cultural não passou despercebida. Ele sabia que, na tradição local, muitos encontros importantes e decisões cruciais aconteciam em torno de templos, feiras e festividades religiosas. Era como se o passado estivesse entrelaçado com a vida cultural da cidade, e ele precisaria mergulhar nesse universo para seguir adiante. A cada visita ao abrigo, a menina se mostrava mais aberta. Um dia, contou que a mulher costumava cantar para ela uma canção folclórica que falava de reencontros e caminhos iluminados. O milionário reconheceu a canção, pois era a mesma que costumava cantar para o filho quando ele era pequeno. O choque dessa revelação foi intenso, e lágrimas lhe vieram aos olhos. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Essa lembrança compartilhada foi mais um elo que o ligava ao mistério. Decidido a não perder tempo, ele contratou discretamente uma equipe para investigar discretamente a origem do caderno e da mulher misteriosa. Ao mesmo tempo, enfrentava obstáculos internos, sua vida empresarial começava a sofrer consequências pela ausência constante. Reuniões eram adiadas, negócios perdiam força, e sócios questionavam sua prioridade. Era o preço de mergulhar de corpo e alma na busca pessoal. Cada vitória na investigação parecia cobrar uma derrota no campo dos negócios, mas ele estava disposto a pagar esse preço. Uma tarde, ao voltar do abrigo, foi surpreendido por uma notícia: um dos investigadores havia encontrado um local que correspondia a um dos mapas desenhados no caderno. Tratava-se de uma pequena casa abandonada nos arredores da cidade, conhecida por vizinhos como um lugar onde uma mulher e uma criança viveram por algum tempo. O milionário visitou o local e, ao entrar, sentiu o cheiro de madeira úmida e viu brinquedos quebrados espalhados pelo chão. O silêncio pesado do lugar carregava memórias invisíveis, mas palpáveis.
Entre os objetos esquecidos, encontrou um retrato antigo de uma criança parcialmente apagado pelo tempo. Embora a imagem não fosse clara, havia algo na expressão do olhar que o fez estremecer. Sentiu que estava cada vez mais próximo da verdade, mas também percebeu que cada descoberta trazia um peso emocional imenso, como se estivesse desenterrando partes adormecidas de sua própria dor. De volta à cidade, percebeu que sua relação com a menina estava se transformando. Já não a havia apenas como uma pista para o paradeiro do filho, mas como alguém que precisava de cuidado, proteção e afeto. Essa percepção trouxe um conflito interno. Estaria ele projetando no vínculo com a menina a ausência do filho? Ou seria realmente o destino aproximando-os por um motivo maior? Esse dilema o acompanhava silenciosamente, tornando seus dias mais intensos. Enquanto refletia sobre tudo isso, recebeu outra notícia da equipe de investigação. Havia indícios de que a mulher misteriosa possuía ligação com antigos conhecidos de sua família. Essa revelação foi como uma faísca que incendiou sua memória, lembrando-lhe de histórias do passado que ele havia deixado de lado. Agora, tudo indicava que as peças do quebra-cabeça estavam mais próximas de se unir, mas também deixavam claro que a verdade seria ainda mais complexa do que ele imaginava. O milionário, sentado em sua biblioteca naquela noite, olhou para a pulseira em suas mãos e pensou na menina adormecida no abrigo. Ele sabia que estava diante de algo muito maior do que apenas uma coincidência. O destino estava testando, desafiando-o a seguir adiante apesar dos riscos e das dores. E ele, com toda a força de seu coração, estava pronto para continuar. O sol da manhã iluminava a cidade com uma intensidade incomum, como se o próprio ambiente refletisse a agitação que tomava conta da vida do milionário. Depois das descobertas recentes sobre a mulher misteriosa e o caderno repleto de pistas, ele sentia que cada passo o aproximava de uma revelação transformadora. Mas também sabia que, a cada nova informação, as perguntas se multiplicavam e exigiam dele uma força emocional que não estava acostumado a usar. Seus dias, antes guiados por relatórios financeiros e reuniões de negócios, agora eram conduzidos por memórias, sentimentos e lembranças que voltavam à tona com uma clareza dolorosa. Ele começou a manhã com uma visita ao abrigo, ansioso para ver a menina. Ao entrar no local, foi recebido com olhares diferentes dos funcionários e voluntários. Alguns o encaravam com admiração pela dedicação que vinha demonstrando, outros com desconfiança, como se questionassem as intenções de um homem tão rico gastando tanto tempo em um lugar simples. Essa mistura de sentimentos no ambiente o fez refletir sobre a distância entre seus dois mundos, o da abundância e o da escassez, e como agora se via forçado a caminhar por ambos. A menina, ao vê-lo, abriu um sorriso tímido que aqueceu seu coração. Ela parecia cada vez mais confiante em sua presença, embora ainda guardasse medos que vinham do passado. Enquanto conversavam, ela puxou discretamente o caderno e apontou para uma página que o milionário ainda não havia notado com tanta atenção. Ali, em meio a rabiscos e frases soltas, havia uma anotação que mencionava um lugar específico da cidade, próximo a um lago usado para celebrações tradicionais. O coração dele acelerou. Conhecia bem aquele lugar, pois era onde costumava levar seu filho para passear durante as festividades anuais. Com a nova pista em mãos, decidiu ir até o lago no mesmo dia. O local estava movimentado por causa de uma feira cultural, com barracas de artesanato, comidas típicas e apresentações de música regional. O cheiro de milho assado e tamales se misturava ao som de violões e violinos que ecoavam pelo espaço. Enquanto caminhava entre a multidão, observava cada detalhe com atenção, procurando algo que pudesse ligar o lago à mulher misteriosa mencionada no caderno. Foi então que percebeu uma senhora vendendo fitas coloridas, iguais às que a menina carregava entre seus poucos pertences. Ele se aproximou da senhora e perguntou sobre as fitas. Ela respondeu que eram muito procuradas por uma mulher que costumava comprar várias, sempre dizendo que eram para decorar o quarto de uma criança. Essa informação reacendeu sua esperança. Quando descreveu a mulher, a senhora confirmou que se lembrava dela e mencionou que ela sempre aparecia durante as festas religiosas, mas que já fazia meses desde a última vez que tinha sido vista. Com o coração batendo forte, o milionário voltou ao abrigo e contou à menina o que havia descoberto.
Ela ouviu atenta e acrescentou um detalhe surpreendente e disse que lembrava de ter passado pelo lago com a mulher, e que nesse dia havia encontrado um homem que lhe entregou uma caixa pequena. Ela não sabia o que havia dentro, mas lembrava que a mulher ficou nervosa e guardou rapidamente o objeto. Esse detalhe trouxe ainda mais mistério à busca, sugerindo que havia outras pessoas envolvidas na história. Nos dias seguintes, o milionário decidiu investigar discretamente quem poderia ter sido o homem mencionado pela menina. Seus contatos revelaram que um antigo conhecido de sua família frequentava as festividades no lago na mesma época em que a mulher fora vista. Essa descoberta o abalou profundamente, pois indicava que o passado de sua família poderia estar conectado àquele enigma. Pela primeira vez, ele percebeu que a busca não se limitava apenas à menina ou ao filho desaparecido, mas se estendia às raízes de sua própria história familiar. Essa revelação trouxe consigo um dilema interno. O milionário começou a questionar até que ponto estava disposto a enfrentar verdades que poderiam comprometer a imagem de sua família. O peso da tradição, tão forte em sua cultura, exigia respeito pelos antepassados e pelas histórias construídas ao longo dos anos. No entanto, ele sabia que somente encarando o passado conseguiria entender o presente e proteger o futuro. Esse conflito entre preservar a memória familiar e buscar a verdade se tornou uma de suas maiores batalhas internas. Enquanto lidava com essas questões, enfrentava também obstáculos práticos. Seus negócios continuavam a sofrer com sua ausência. Um contrato importante foi perdido, e seus sócios começaram a pressioná-lo com mais intensidade. Reuniões se transformaram em discussões acaloradas, e rumores começaram a circular sobre sua capacidade de liderança. O milionário, embora preocupado, não recuava de sua missão. Cada fracasso nos negócios parecia se transformar em combustível para continuar a busca pessoal. Em paralelo, a relação com a menina crescia. Ela começou a confiar nele a ponto de compartilhar pequenos segredos de infância, lembranças de canções, histórias inventadas para se acalmar em noites difíceis. Um dia, enquanto caminhavam juntos pelo jardim do abrigo, ela segurou sua mão e perguntou se ele acreditava que as pessoas podiam reencontrar o que perderam. A pergunta, simples e inocente, o tocou profundamente. Ele respondeu que acreditava sim, mas que às vezes era preciso coragem para olhar para os lugares certos. Essa conversa reforçou ainda mais o laço emocional entre eles. A investigação, no entanto, trouxe novas reviravoltas. Um dos investigadores descobriu que a caixa mencionada pela menina havia sido guardada por um comerciante próximo ao lago. Ao procurá-lo, o milionário recebeu a notícia de que a caixa continha apenas objetos comuns, como cartas e pequenos brinquedos. Mas entre os papéis havia uma folha amarelada com o nome de seu filho escrito várias vezes, como se fosse uma lembrança ou exercício de escrita. O impacto dessa descoberta foi avassalador. Não havia como negar a ligação entre a mulher misteriosa e o filho desaparecido. O milionário voltou para casa naquela noite com a mente tomada por lembranças. Pegou a pulseira em suas mãos, olhou para as iniciais gravadas e sentiu as lágrimas caírem. Era como se o universo estivesse gradualmente lhe devolvendo pedaços do que havia perdido, mas de forma dolorosa e fragmentada. A verdade estava cada vez mais próxima, mas exigia dele sacrifícios emocionais que o deixavam exausto. Apesar do peso, ele decidiu seguir firme. Voltou ao abrigo no dia seguinte e compartilhou com a menina a descoberta das cartas. Ela ouviu em silêncio, mas seus olhos brilharam ao perceber que havia uma ligação real entre ela e o passado dele. Nesse momento, uma conexão profunda surgiu entre os dois. Já não eram apenas um milionário em busca de respostas e uma menina de rua perdida no mundo, mas duas almas unidas pela dor, pela esperança e pela necessidade de encontrar um sentido para suas histórias. O tempo avançava, e a investigação o levou a revisitar locais que antes pareciam insignificantes. Descobriu que a mulher misteriosa havia trabalhado por algum tempo em uma pequena oficina de costura na periferia da cidade. Ali, conversou com ex-colegas dela que se lembravam de uma criança sempre presente, mas que nunca revelava quem era de fato. Essa pista confirmou que a menina havia vivido diferentes fases de sua infância em meio a segredos e deslocamentos. Cada descoberta se tornava mais dolorosa, mas também mais transformadora.
O milionário já não era o mesmo homem que havia encontrado a menina pela primeira vez na praça. O orgulho que antes guiava suas decisões foi substituído por humildade e compaixão. Ele aprendeu a ouvir mais do que falar, a acolher em vez de apenas controlar. A própria menina refletia essa mudança, mostrando-se mais confiante, sorrindo com mais frequência e até começando a brincar com outras crianças no abrigo. Naquele momento, ficou claro para o milionário que a busca não era apenas pelo filho desaparecido, mas por um novo significado para a sua própria vida. Descobrir a verdade se tornará tão importante quanto reconstruir a si mesmo. As peças do quebra-cabeça ainda estavam se organizando, mas agora ele sabia que o destino havia lhe dado uma segunda chance, e que essa chance estava ligada diretamente àquela menina que, com sua inocência e força, havia mudado tudo. O amanhecer trouxe uma sensação de urgência. O milionário acordou cedo, ainda com os pensamentos voltados para as cartas e a pulseira que conectavam a menina ao seu filho desaparecido. Ele sabia que a cada passo que dava, se aproximava de uma verdade que mudaria sua vida de forma irreversível. Mas também compreendia que a jornada exigia paciência, cautela e muita atenção aos detalhes, pois qualquer erro poderia comprometer meses de investigação. A cidade despertava com o som das ruas movimentadas, comerciantes abrindo suas barracas e o cheiro de pão fresco e café invadindo o ar, lembrando-o de que a vida continuava ao seu redor mesmo enquanto ele mergulhava em um passado complexo. A primeira tarefa do dia foi retornar ao abrigo e passar mais tempo com a menina. Ele sentia que cada conversa, cada momento junto dela, ajudava a construir confiança e a desvendar fragmentos do mistério que cercava seu filho. Ao chegar, a menina o recebeu com um sorriso tímido, segurando o caderno antigo e apontando para uma página que ele ainda não havia estudado com atenção. A página continha um mapa desenhado à mão, indicando uma rota que atravessava ruas estreitas do centro histórico da cidade. O milionário percebeu imediatamente que se tratava de um novo indício que não poderia ignorar. Seguindo o mapa, ele caminhou pelas ruas de paralelepípedos, ladeadas por construções coloniais e fachadas coloridas, cada detalhe reforçando a atmosfera cultural da região. O ar carregava o cheiro de especiarias, frutas frescas e tinta de papelaria, enquanto vendedores anunciavam seus produtos com vozes alegres. Tudo parecia comum, mas para o milionário, cada som, cada cheiro e cada olhar carregava pistas sutis que poderiam levá-lo a descobrir a verdade. O primeiro obstáculo surgiu quando ele percebeu que algumas ruas mencionadas no mapa haviam sido reformadas, e os pontos de referência antigos não existiam mais. Era preciso improvisar, buscar memórias dos moradores mais antigos e comparar com o que o mapa indicava. Conversou com comerciantes locais, idosos que se lembravam de eventos passados, e até com guardas de segurança de prédios históricos. Cada conversa trazia fragmentos de informação que precisavam ser combinados, como peças de um quebra-cabeça delicado. Enquanto isso, a menina acompanhava a investigação à distância. Seu vínculo com o milionário se fortalecia a cada dia, e ela começava a confiar não apenas nas palavras dele, mas também em sua presença constante. Compartilhava detalhes de memórias que a mulher misteriosa havia contado, pequenas histórias de infância que pareciam sem importância, mas que, juntas, formavam um panorama essencial para compreender o passado. Essas conversas traziam luz aos cantos escuros da investigação e permitiam ao milionário organizar suas próximas ações com mais precisão. Uma reviravolta significativa aconteceu quando um antigo amigo da mulher misteriosa entrou em contato. Ele contou que a mulher tinha recebido instruções de alguém próximo à família do milionário para proteger a criança e garantir que ela nunca fosse exposta. Essa informação, embora inesperada, explicou muitas das lacunas no passado da menina e trouxe à tona uma conexão direta entre sua família e os segredos que a cercavam. O milionário sentiu um misto de alívio e inquietação, sabendo que estava cada vez mais próximo da verdade, mas consciente de que ainda havia muitos desafios pela frente. Decidido a seguir todas as pistas, o milionário visitou um pequeno templo no centro da cidade, conhecido por sua importância cultural e histórica. Lá, encontrou um sacerdote que se lembrava de rituais realizados anos antes, nos quais uma criança e uma mulher participaram ativamente. O sacerdote mencionou detalhes sobre oferendas e datas específicas que coincidiam com os eventos descritos no caderno da menina.
Essa confirmação reforçou a ideia de que cada elemento da história tinha sido cuidadosamente planejado e que a coincidência não era aleatória, mas resultado de decisões e tradições profundamente enraizadas. Enquanto explorava o templo, o milionário sentiu a necessidade de refletir sobre sua própria trajetória. Lembrou-se dos momentos em que se dedicava exclusivamente aos negócios, ignorando relações pessoais e oportunidades de conexão com aqueles ao seu redor. Agora, cada passo na busca pelo filho e pelo passado da menina o lembrava de que sua vida poderia ter sido mais completa se tivesse dado atenção aos sentimentos e às pessoas importantes. Essa introspecção trouxe uma vulnerabilidade rara, permitindo-lhe perceber que, além de resolver o mistério, precisava reconstruir suas próprias relações emocionais. Um novo obstáculo surgiu quando descobriu que a mulher misteriosa havia se mudado recentemente para uma cidade vizinha. Para chegar até ela, seria necessário contatar autoridades locais, obter permissões e lidar com burocracias que atrasariam a investigação. No entanto, ele não se deixou desanimar. A cada desafio, sua determinação se fortalecia, sabendo que a recompensa emocional valeria qualquer esforço. A menina, por sua vez, se mostrou compreensiva, apoiando suas decisões e demonstrando paciência diante da demora. Durante uma visita ao mercado local, o milionário encontrou um artesão que havia trabalhado com a mulher misteriosa. Ele confirmou que a caixa mencionada anteriormente tinha sido entregue por alguém que ele conhecia, reforçando a ideia de que havia uma rede de pessoas envolvidas na proteção da criança. Esse conhecimento trouxe um novo nível de complexidade à investigação, mas também ofereceu caminhos adicionais para rastrear os passos da mulher e compreender suas motivações. Cada pista obtida exigia análise cuidadosa, e o milionário passava horas revisando anotações, mapas e registros, sempre buscando coerência entre as informações. A vida no abrigo continuava a fornecer lições importantes. A menina, agora mais aberta, compartilhava com ele sonhos e aspirações que iam além da própria história. Ela falava sobre querer estudar, aprender músicas tradicionais e criar histórias para outras crianças. O milionário percebeu que seu papel ia muito além de encontrar o filho perdido, ele precisava também ser um apoio emocional e oferecer oportunidades de crescimento para a menina, como forma de reparar, de alguma maneira, o que o passado havia negado a ela. Em um encontro casual com um vizinho antigo do bairro, o milionário descobriu que a mulher misteriosa havia deixado um diário escondido em uma pequena biblioteca comunitária. Ao ler as páginas, encontrou detalhes precisos sobre cada passo que tomou para proteger a menina e, simultaneamente, manter segredo sobre o paradeiro do filho dele. As entradas descreviam cuidados, medos, planos e até pequenos momentos de felicidade compartilhados com a criança. Era uma visão íntima que revelava a dedicação e o carinho da mulher, transformando o milionário ao fazê-lo compreender a profundidade de seu sacrifício. Enquanto refletia sobre essas descobertas, começou a entender o impacto cultural que cada decisão tinha tido na vida da menina. Os rituais, a participação em feiras e templos, as tradições familiares, tudo estava conectado à maneira como a mulher havia protegido a criança. Cada ação parecia minuciosamente calculada para garantir que a menina crescesse segura e com referências culturais sólidas, apesar das dificuldades. Essa percepção trouxe ao milionário um profundo respeito pelo papel que a mulher desempenhou e fortaleceu sua determinação em seguir adiante com cuidado e gratidão. A cada avanço, surgiam novas responsabilidades. O milionário precisava equilibrar suas tarefas diárias, os negócios, a investigação, o cuidado com a menina e a preparação para futuras descobertas. Sentia-se exausto, mas motivado. Cada passo adiante exigia esforço, e cada vitória tinha um custo. Ele começou a perceber que a paciência e a perseverança eram tão essenciais quanto a inteligência e os recursos financeiros que possuía. Nos momentos de silêncio, refletia sobre a relação crescente com a menina. O vínculo que se formava não era apenas de proteção ou busca pela verdade, mas de aprendizado mútuo. Ela lhe mostrava resiliência, confiança e capacidade de encontrar beleza nos pequenos detalhes do dia a dia. Ele, por outro lado, transmitia segurança, orientação e apoio constante. Essa conexão emocional se tornava cada vez mais profunda, consolidando uma relação que se transformaria em base para as descobertas que ainda estavam por vir. O capítulo se encerra com o milionário segurando novamente a pulseira no abrigo.
A menina olhava para ele com olhos cheios de expectativa e confiança. Ele sabia que cada passo dado até aquele momento tinha sido necessário, que cada obstáculo superado o aproximava da verdade e que cada gesto de cuidado construía uma ponte entre passado e futuro. E, acima de tudo, entendia que a paciência, a perseverança e o amor eram as chaves que o guiariam para o próximo capítulo de sua vida, uma vida onde finalmente poderia reencontrar o que havia perdido. O dia começou com uma mistura de ansiedade e determinação. O milionário acordou cedo, sentindo a responsabilidade de cada passo que estava prestes a dar. O caderno antigo e a pulseira no bolso lembravam-lhe constantemente da conexão entre a menina e seu filho desaparecido. Cada detalhe que surgia revelava novos caminhos, mas também novas complexidades. Ele sabia que estava se aproximando de uma verdade transformadora, mas tinha consciência de que cada avanço exigiria esforço emocional e físico significativo. A primeira tarefa do dia foi visitar novamente o abrigo, para verificar como a menina estava lidando com as mudanças recentes. Ao chegar, encontrou-a concentrada em desenhos coloridos, representando cenas de sua vida e de memórias fragmentadas. Quando ele se aproximou, ela levantou os olhos e sorriu timidamente. Ele percebeu que a confiança entre os dois havia se consolidado, criando uma base sólida para continuar a investigação. A menina parecia entender, mesmo que de forma intuitiva, que seu vínculo com o milionário poderia ser decisivo para desvendar segredos antigos. Enquanto conversavam, ela revelou uma informação nova, lembrava-se de que a mulher misteriosa costumava visitar um grupo de artesãos locais, deixando pequenos objetos para que fossem consertados ou guardados. A menina descreveu que alguns desses objetos eram simbólicos, com desenhos de animais e figuras geométricas, como se contassem uma história própria. Essa pista abriu um novo campo de investigação, pois poderia indicar a existência de registros que ainda não haviam sido localizados. O milionário decidiu visitar os artesãos imediatamente. O bairro estava vibrante, com o som de martelos batendo no metal, rodas de tir girando e vozes que conversavam sobre encomendas e festivais. Ele conversou com cada um dos artesãos, descrevendo a mulher e os objetos que ela deixará. Um deles, finalmente, reconheceu a descrição e revelou ter guardado uma pequena caixa que a mulher lhe entregará há anos, pedindo que nunca fosse aberta sem autorização. O milionário sentiu um misto de excitação e apreensão, pois cada descoberta parecia aproximá-lo da verdade, mas também carregava o peso do desconhecido. De volta ao abrigo, mostrou a caixa à menina. Ela a olhou com cautela, como se pressentisse que aquele objeto continha respostas importantes. Com delicadeza, abriram juntos a caixa, encontrando dentro fotografias antigas, pequenas anotações e um mapa que indicava um local no centro da cidade. Entre as fotos, havia uma imagem que o fez prender a respiração e mostrava a menina ainda pequena, com a mulher misteriosa, e ao fundo, de forma quase imperceptível, havia uma figura que lembrava seu filho. Essa descoberta foi um choque, e ele precisou de alguns minutos para recuperar a compostura. A confirmação visual trouxe uma reviravolta significativa. Ele percebeu que a ligação entre a menina e seu filho era mais profunda do que imaginava. A sensação de proximidade com a verdade aumentou, mas também trouxe consigo o medo do inesperado. Cada passo adiante exigia cautela, pois qualquer ação impulsiva poderia comprometer não apenas a investigação, mas também o bem-estar da menina. Nos dias seguintes, o milionário seguiu cuidadosamente cada pista. Consultou especialistas, revisou mapas antigos, buscou registros de antigos vizinhos e amigos da mulher misteriosa. Cada detalhe parecia minuciosamente planejado, como se alguém tivesse previsto que ele chegaria até ali. O conhecimento cultural da cidade desempenhou um papel fundamental, pois ele começou a compreender que tradições, rituais e locais históricos estavam intrinsecamente ligados à proteção da criança ao longo dos anos. Enquanto explorava novos locais, enfrentou desafios físicos e emocionais. Ruas estreitas e bairros antigos dificultavam a locomoção, enquanto a pressão de lidar com múltiplas informações exigia atenção constante. Ele também teve que lidar com o esgotamento emocional, já que cada pista revelava memórias dolorosas sobre o filho desaparecido e o tempo perdido. Mesmo assim, não recuava, sabendo que cada sacrifício era necessário para chegar à verdade.
Uma reviravolta intermediária aconteceu quando encontrou um diário escondido em uma pequena biblioteca comunitária, escrito pela mulher misteriosa. O diário detalhava suas ações para proteger a menina e, ao mesmo tempo, manter segredo sobre o filho do milionário. As páginas descreviam estratégias, medos, alegrias e momentos de vulnerabilidade que revelavam o cuidado intenso com que a mulher conduzia cada decisão. Essa descoberta trouxe clareza sobre suas motivações e permitiu ao milionário entender que cada ação do passado havia sido guiada por amor e proteção. Outro acontecimento relevante foi a participação em uma festividade cultural local, que coincidiu com uma pista do diário. No evento, observou crianças e adultos realizando rituais que simbolizavam proteção e reencontros. Percebeu que a mulher havia usado essas tradições como referência para manter a menina segura e conectada às suas raízes culturais. O milionário se impressionou com a inteligência e sensibilidade da mulher, e ao mesmo tempo, refletiu sobre a importância de compreender a cultura como ferramenta para resolver mistérios. A relação com a menina se aprofundou. Ela começou a compartilhar lembranças de infância, histórias que a mulher contava e pequenas confidências sobre seus medos e sonhos. O milionário, por sua vez, começou a perceber que precisava equilibrar a busca pelo filho com a atenção e cuidado que a menina demandava. O vínculo emocional entre eles se tornava cada vez mais forte, criando uma conexão baseada em confiança, empatia e respeito mútuo. A investigação revelou mais uma reviravolta. Algumas cartas enviadas pela mulher misteriosa haviam sido guardadas por antigos conhecidos que viviam em diferentes bairros. Cada carta continha informações importantes sobre os movimentos da menina e sobre a localização de objetos simbólicos, incluindo a pulseira que o milionário havia encontrado inicialmente. A leitura das cartas proporcionou um entendimento mais completo da estratégia de proteção, confirmando que a mulher havia previsto cada passo, garantindo segurança e criando um caminho para o reencontro futuro. Um obstáculo importante surgiu quando ele percebeu que precisava acessar informações de registros antigos em um arquivo municipal. O processo era burocrático e demorado, exigindo paciência e persistência. Ele precisou convencer funcionários, apresentar autorizações e explicar cuidadosamente suas intenções, sem revelar detalhes sensíveis sobre a menina. Esse desafio testou sua paciência e habilidades de negociação, reforçando a necessidade de perseverança em sua jornada. Durante uma conversa com a menina, ela mencionou algo que mudou a percepção dele sobre o tempo e o cuidado com que a mulher misteriosa havia agido. Ela disse que, em certas datas comemorativas, a mulher sempre a levava a locais específicos e que esses eventos tinham significado especial, embora ela não entendesse na época. Essa lembrança trouxe uma reviravolta emocional, mostrando que cada passo do passado havia sido planejado com antecedência para preservar segurança, cultura e vínculo familiar. Nos dias seguintes, ele organizou todas as informações obtidas, analisando padrões e conexões. Cada detalhe do caderno, do diário, das cartas e dos objetos simbólicos começou a formar um quadro coerente, revelando a estratégia da mulher misteriosa para proteger a menina e, simultaneamente, criar um caminho que pudesse eventualmente ligá-lo ao filho desaparecido. Esse processo exigiu esforço intelectual intenso, mas trouxe clareza sobre os próximos passos necessários. A pressão emocional aumentou quando ele percebeu que algumas pistas indicavam que o reencontro com o filho poderia ocorrer em breve. O coração batia acelerado a cada novo indício, e a mente oscilava entre esperança e medo do desconhecido. Ele sabia que, apesar da proximidade da verdade, ainda havia desafios a serem enfrentados, incluindo a logística do encontro e a preparação da menina para entender seu papel nessa história complexa. Em um momento de reflexão, o milionário olhou para a pulseira que ainda segurava e lembrou-se de cada obstáculo superado até ali. Cada reviravolta, cada descoberta e cada sacrifício haviam construído uma base sólida para a conclusão da jornada. Ele percebeu que, mais do que reencontrar seu filho, estava aprendendo a valorizar relações, a entender o impacto cultural das tradições e a reconhecer o valor do cuidado e da proteção ao próximo. O capítulo termina com ele ao lado da menina no abrigo, observando o entardecer através das janelas. O céu pintado de tons alaranjados e violetas refletia a intensidade de seus sentimentos. Sabia que o momento do reencontro estava próximo e que a verdade estava prestes a se revelar completamente, mas também compreendia que cada conquista vinha com aprendizado, paciência e dedicação.
O futuro se mostrava promissor, e o milionário estava pronto para enfrentar o que ainda estava por vir, com coragem, amor e determinação. O amanhecer trouxe uma mistura de expectativa e nervosismo. O milionário acordou cedo, sentindo que aquele dia seria decisivo para a conclusão de sua longa jornada. Cada passo dado, cada obstáculo superado e cada reviravolta enfrentada o prepararam para o momento que se aproximava. Enquanto tomava seu café, segurava a pulseira e olhava para o caderno antigo, refletindo sobre tudo que havia aprendido ao longo desses meses. A relação com a menina, a compreensão das tradições locais e as descobertas sobre o passado de sua família haviam transformado sua perspectiva de vida, tornando-o mais empático, paciente e determinado. Ao chegar ao abrigo, a menina o recebeu com um sorriso radiante. Havia uma mistura de curiosidade e esperança em seus olhos, e o milionário percebeu o quanto aquela conexão emocional havia se fortalecido. Ele sabia que precisava conduzi-la com cuidado, preparando o terreno para que as descobertas fossem compreendidas e vividas com segurança. A menina, por sua vez, demonstrava confiança e determinação, revelando que mesmo diante das incertezas, estava pronta para seguir junto com ele até o final. O primeiro passo do dia foi revisar todas as pistas reunidas até então. Cartas, diários, fotos e objetos simbólicos foram dispostos sobre a mesa, permitindo que ele identificasse padrões e sinais que ainda não haviam sido interpretados. Cada detalhe, desde datas comemorativas até pequenas notas manuscritas, indicava que a mulher misteriosa havia cuidadosamente preparado o caminho para o reencontro final. Era como se cada ação de anos passados tivesse sido planejada para aquele momento, e a sensação de proximidade com a verdade trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. Com base nas informações reunidas, ele decidiu ir até o local indicado nas últimas pistas, uma casa antiga nos arredores da cidade, próxima a um jardim repleto de árvores frutíferas e flores típicas da região. Ao chegar, percebeu que cada elemento do lugar carregava significado cultural, refletindo a identidade e as tradições que a mulher misteriosa havia preservado para a menina. O ar estava impregnado com o aroma de flores e frutas maduras, enquanto o canto dos pássaros misturava-se ao som de águas correndo em uma fonte próxima, criando uma atmosfera de calma e introspecção. Antes de entrar, respirou fundo, ciente de que a próxima interação poderia trazer respostas decisivas. Ao abrir a porta, encontrou a mulher misteriosa, que o aguardava com um semblante sereno, porém cheio de expectativa. Entre eles, houve um instante de silêncio, carregado de emoção, enquanto ambos avaliavam o caminho que os levou até aquele ponto. A mulher entregou-lhe uma carta escrita à mão, explicando cada decisão que tomou, cada passo que deu para proteger a menina e garantir que, um dia, o reencontro fosse possível. A leitura da carta foi um momento de intensa emoção. Cada palavra revelava cuidado, inteligência e um profundo senso de responsabilidade. Ele compreendeu finalmente a magnitude do sacrifício feito, entendendo que todas as reviravoltas, obstáculos e escolhas estavam interligados em uma rede cuidadosamente tecida para proteger aqueles que amava. A menina, ao perceber a seriedade da situação, segurou sua mão e olhou para ele com confiança, como se dissesse que estava pronta para enfrentar a verdade e abraçar seu futuro. A primeira grande reviravolta do capítulo ocorreu quando a mulher revelou que o filho do milionário estava em segurança em outro local, mantido próximo a pessoas de confiança que garantiam seu bem-estar. A revelação trouxe um misto de alívio e ansiedade, pois finalmente havia clareza sobre o paradeiro do filho, mas ao mesmo tempo surgia a necessidade de planejar cuidadosamente o reencontro. Cada decisão precisava ser pensada com precisão para garantir que todas as partes envolvidas estivessem seguras e emocionalmente preparadas. Nos dias seguintes, o milionário concentrou-se em organizar o reencontro. Cada detalhe era meticulosamente planejado, desde a logística de transporte até o ambiente onde aconteceria a reunião. Ele revisou mapas, conversou com autoridades locais e garantiu que todos os protocolos fossem seguidos. Durante esse período, enfrentou obstáculos emocionais significativos, incluindo a ansiedade pelo resultado e a responsabilidade de manter a menina segura. Cada passo exigia paciência, reflexão e resiliência, testando a força emocional que havia desenvolvido ao longo da jornada. Ao mesmo tempo, a menina começou a expressar sentimentos mais profundos sobre a espera. Ela compartilhava memórias de momentos felizes e medos antigos, mostrando como o passado ainda influenciava suas emoções.
O milionário, atento, oferecia suporte constante, transmitindo segurança e reafirmando que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Essa conexão emocional profunda entre os dois se tornou fundamental, pois fornecia estabilidade e confiança para enfrentar os próximos passos. Uma reviravolta intermediária aconteceu quando descobriram que, devido a uma mudança recente no bairro, seria necessário ajustar o local do reencontro para garantir privacidade e segurança. Essa necessidade de adaptação exigiu planejamento adicional, mas também reforçou a importância de flexibilidade e criatividade. O milionário, com experiência em resolver problemas complexos, reorganizou rapidamente os detalhes, garantindo que o ambiente fosse seguro, acolhedor e culturalmente significativo para todos os envolvidos. Quando o momento do reencontro finalmente chegou, a tensão e a expectativa eram palpáveis. O filho do milionário, agora mais crescido, estava acompanhado de pessoas que garantiam sua segurança. Ao perceber o milionário, seus olhos se encheram de reconhecimento, e uma mistura de alegria e incredulidade tomou conta de ambos. O abraço que seguiram foi carregado de emoção, representando não apenas a reunião de pai e filho, mas também a superação de anos de incerteza, sacrifícios e espera. A segunda grande reviravolta ocorreu quando o milionário percebeu que a menina havia desempenhado um papel crucial no reencontro. Sua coragem, confiança e vínculo emocional com ele haviam sido determinantes para que todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem. A menina, orgulhosa e feliz, sorriu, sentindo-se parte de uma história que agora estava completa. Essa percepção trouxe ao milionário uma gratidão profunda, pois compreendeu que o cuidado, o apoio e a presença constante haviam permitido que a jornada alcançasse seu desfecho positivo. Nos dias seguintes, o milionário dedicou-se a integrar o filho e a menina em uma rotina que fortalecesse laços, promovendo aprendizado, cuidado mútuo e experiências culturais. Eles visitaram feiras, templos e locais históricos, compartilhando momentos de diversão, aprendizado e conexão. Cada atividade era planejada para reforçar vínculos emocionais, respeitar tradições locais e garantir que todos se sentissem seguros e valorizados. Essa fase de reconstrução proporcionou crescimento, aprendizado e a consolidação de uma família unida pelo amor, pela paciência e pela perseverança. O capítulo finalizou com uma cerimônia simbólica no jardim da casa antiga. Amigos, familiares e pessoas envolvidas na proteção da menina participaram, celebrando não apenas o reencontro, mas também a jornada de aprendizado, coragem e dedicação. O milionário, olhando para o céu e segurando a mão da menina e do filho, sentiu uma mistura de alívio, gratidão e alegria. Cada obstáculo superado, cada sacrifício feito e cada reviravolta enfrentada culminaram naquele momento de felicidade plena. O vento suave que percorria o jardim trouxe consigo aromas de flores e frutas, lembrando a todos da importância da natureza e das tradições locais. O canto dos pássaros, o som da água na fonte e as cores vibrantes ao redor criaram uma atmosfera de celebração e harmonia. O milionário compreendeu que, mais do que reencontrar seu filho, havia reconstruído sua própria vida, aprendendo sobre empatia, cuidado, resiliência e amor. A menina, agora segura e confiante, sorriu para ele, e ele respondeu com lágrimas contidas de felicidade. O vínculo entre os três, resultado de meses de esforço, sacrifício e dedicação, estava agora consolidado. Eles não apenas haviam encontrado respostas, mas também criaram uma nova história de esperança, confiança e amor. A experiência transformadora mostrou que, mesmo diante de mistérios e obstáculos aparentemente insuperáveis, a paciência, a perseverança e a conexão emocional podem levar a finais felizes e emocionantes. O milionário percebeu que o verdadeiro valor da jornada não estava apenas na resolução do mistério, mas na transformação que ocorreu ao longo do caminho. Aprendeu a valorizar o tempo, a compreensão e o cuidado com aqueles que amava. A menina, ao seu lado, havia se tornado símbolo de coragem, resiliência e amor incondicional, e seu filho agora estava seguro, compreendendo a importância da família e da confiança. Construída ao longo da jornada. O dia terminou com os três juntos no jardim, observando o entardecer. O céu estava pintado em tons de rosa, laranja e violeta, refletindo a intensidade das emoções vividas. O milionário segurou a mão de ambos, sentindo que cada sacrifício, cada obstáculo e cada descoberta haviam valido a pena.
A felicidade era plena, construída com paciência, amor e determinação, e todos os envolvidos podiam finalmente respirar aliviados, sabendo que a jornada chegará ao seu desfecho mais positivo e emocionante. A sensação de completude e realização foi profunda. Cada reviravolta, cada obstáculo superado, cada aprendizado adquirido contribuiu para transformar a vida do milionário, da menina e do filho. A história chegava ao fim com uma mensagem clara: a paciência, a dedicação e o cuidado com aqueles que amamos podem gerar resultados extraordinários, e que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer desafio. O milionário, observando a felicidade no rosto de ambos, compreendeu que o caminho percorrido havia sido essencial não apenas para reencontrar seu filho, mas para fortalecer relações, compreender tradições e valorizar cada detalhe da vida. A menina, o filho e ele agora formavam uma família unida, pronta para enfrentar o futuro com confiança, esperança e alegria. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Simplicidade nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.